E aí, gente, boa tarde. Quem não me conhece, me chamo Alisson Lucena, sou do IFL, Recife, do Frecaneca, e hoje vim aqui apresentar Igor Sobrinho com uma palestra que é o tema de Bitcoin, uma solução para problemas reais. Com vocês, Igor. Obrigado, gente. Uma boa tarde a todos. Vou tentar dar uma nivelada aqui. Deixa eu saber. Algumas pessoas aqui eu conheço, sei que são cobra criadas, outras não. Mas quem aqui, antes dessa palestra, já ouviu falar de Bitcoin? Absolutamente todo mundo? Alguém não? Quem não? Levanta a mão. Você nunca ouviu falar? Perfeito. Perfeito, legal. Basicamente, quando a gente está falando sobre problemas, a gente está falando sobre situações que são relacionadas a necessidades humanas, né? O ser humano é o único animal que ele adapta o ambiente que ele vive para a sua realidade, de certa forma. Poucos são os animais, né, que fazem isso. Alguns pássaros constroem ninhos, alguns castores constroem barragens em rios, mas a gente construiu toda uma sociedade extremamente complexa. E quando a gente está falando sobre Bitcoin, a gente está falando sobre a interação humana, sobretudo a história do dinheiro, né? Isso tudo começa com a questão do conflito de interesses. Uma pessoa tinha um objeto, outra pessoa tinha outra. E ela queria uma maneira de conseguir aquele outro objeto sem que tivesse que partir para a violência, sem que tivesse que partir, talvez, para correr atrás dele. E aí nasce o comércio, nasce o dinheiro, né? E com o dinheiro, uma série de outros problemas surgem. O dinheiro resolve alguns problemas, porém, sempre que a gente resolve um problema, a gente encontra outros. A gente pode perceber isso na nossa vida pessoal. Para muitos é um sonho, né? Se casar, entrar na faculdade, conseguir um trabalho. Mas quando você consegue essas coisas, novos desafios, né? E novos problemas irão surgir, naturalmente. Com o dinheiro, problemas e vários problemas surgiram na humanidade. Na medida que o tempo passou, a industrialização, o comércio, a globalização complexificou muito mais a estrutura econômica mundial, complexificou muito mais a interação entre as pessoas. E novos problemas surgiram. E a minha proposta hoje é mostrar como que o Bitcoin ele pode ser uma solução. E já tem sido, na verdade, para várias pessoas. E cada vez mais acessível e cada vez mais urgente para a resolução desses problemas. Basicamente, meu nome é Igor Sobrinho, eu sou da geração Z, então talvez eu seja um dos mais novos até aqui dessa sala. Alguns aqui talvez tenham minha idade, talvez tenham um pouco menos. E eu vi e vivi muito menos, talvez, do que outros aqui dentro. Mas o pouco que eu pude perceber e o que eu pude notar dos problemas que a nossa sociedade enfrenta é que uma boa parte deles estão relacionados ao dinheiro, à informação. A questão da informação ela é essencial, já que o ser humano ele evoluiu para saber se comunicar, para saber interagir com o outro. E uma sociedade aberta, uma sociedade livre e uma sociedade saudável é onde a comunicação flui de maneira ampla, de maneira livre e com o mínimo de ruído possível. O dinheiro ele é a forma mais básica de comunicação e de interação do ser humano dentro de uma sociedade. Eu acredito que hoje a gente tem visto muitos ruídos nessa comunicação. Essa comunicação tem sido distorcida, essa comunicação tem sido censurada. E o Bitcoin tem a capacidade de tornar essa comunicação novamente sonante, novamente alto e bom som. Esse animalzinho que vocês estão vendo aqui no slide, ele é o ratel, ou o texugo do mel, no inglês honey badger. Ele é um símbolo muito querido pelos bitcoinheiros, porque ele é um animal bem peculiar. Ele é pequenininho, ele é do tamanho do meu antebraço, assim, não é tão grande, vive no chão, assim, na selva do Oriente Médio, em regiões desérticas. Ele é muito comum no Saara, nos desertos da Índia também. Só que ele é um animal extremamente resistente. Na verdade, a única fragilidade dele, eu diria que é a única fragilidade do Bitcoin também. E as forças que ele tem, a capacidade de atacar que ele tem também, são as mesmas forças e capacidades de ataque que o Bitcoin possui. Um leopardo, um leão, um rinoceronte, um búfalo, um urso não são capazes de desafiar um ratel. Absurdamente, a pele desse bicho que parece só um pelo fofinho, na verdade, é uma crosta, uma camada assim, impenetrável e praticamente venenosa, que se o animal morder, ele pode até morrer. E ele mata escorpião, mata serpente, mata cobra, um monte de tipo de coisa que, cara, vários dos animais maiores do que ele não resistem. E assim, o ratel é muito antifrágil. Esse é o ponto. O ratel ele possui uma questão de
Na medida que novas coisas atacam ele, ele consegue se adaptar e se desenvolver em relação ao seu ambiente, aos seus atacantes, aos seus predadores, né? E ele não tem muito facilmente um predador natural. Ele realmente é bem resistente. Você consegue matar ele com um tiro. Você consegue matar ele com um bastão. O único predador de fato que ele tem é o ser humano mesmo. Tanto que ele é uma praga que invade gado e esse tipo de coisa. Ele é muito difícil de convivência. Então, somente o ser humano conseguiu criar ferramentas capazes de eliminar o Ratel. E eu acredito que o Bitcoin ele necessita dessa plataforma humana, dessa camada, desse layer social, né? Dessa camada humana para dar certo. O Bitcoin nada mais é do que um protocolo de consenso, onde ele precisa da participação de indivíduos, né? Para conseguir se procriar, acontecer e, de fato, executar a sua função, que é de ser um bom dinheiro, um dinheiro sem ruídos, um dinheiro sonante. Por isso que eu acredito na necessidade de falar sobre Bitcoin, de enfatizar esse assunto, de dar uma visão mais ampla sobre ele. E o primeiro ponto que eu queria dizer é que o Bitcoin não nasceu ontem. Então, algumas pessoas podem achar... eu sei que tem visões diferentes, né? Tem pessoas que acham que o Bitcoin é velho, porque ele foi criado lá em 2009, né? Depois da crise de 2008. Alguns também acham que é uma coisa muito nova, muito recente. Mas a humanidade sempre procurou uma maneira eficiente de realizar comunicações financeiras. A humanidade sempre procurou uma maneira de encontrar um dinheiro perfeito. E gênios do passado, como, por exemplo, infelizmente aqui não está dando para enxergar direito, mas em 1921, Henry Ford, ele acreditava numa máquina que unisse eletricidade e informação financeira. E Nikola Tesla, ele acreditava numa bateria de eletricidade ligada a máquinas inteligentes. E aí a gente tem a analogia de que mais de 100 anos depois, né, a gente conseguiu desenvolver uma máquina, um código, um software, computadores de código aberto, que funcionam conectados à energia, que funcionam conectados à realidade. E esse é um ponto que muitos não entendem. Várias pessoas aqui ouviram falar de Bitcoin e sabem que é uma moeda digital. E muitos pensam que por ser digital é algo desconectado da realidade, né? Sob hipótese alguma, o Bitcoin ele é completamente conectado a uma das coisas mais básicas do universo, que é a energia. O Bitcoin ele requer trabalho para ser criado. O criador do Bitcoin é uma pessoa que a gente não sabe quem é de fato, né? Nem se é uma pessoa ou várias, se é um homem, uma mulher, se é negro, branco, gay, hétero, cristão, ateu, a gente não sabe. Mas ele se identificou com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. E Satoshi Nakamoto ele precisava de resolver um dos problemas mais complexos que a humanidade tinha, que era de um dinheiro que não tivesse um intermediário, um terceiro confiável para o emitir. E se eu perguntar para vocês aqui, né, quem é a pessoa mais inteligente da história, vocês poderiam me falar, sei lá, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Jesus Cristo, Platão, Aristóteles, Buda e outras pessoas mais. Mas eu afirmo que o criador do Bitcoin ele foi tão genial porque ele conseguiu ocultar sua identidade no meio da era digital, eliminar a necessidade de um terceiro confiável para o funcionamento de um sistema monetário e criar um sistema monetário fixo com a política monetária previsível, sólido, crescente, exponencial e antifrágil que se fortalece com os ataques que ele possui. Satoshi Nakamoto precisava que as pessoas cooperassem entre si para que aquela moeda fosse emitida. Então ele pensou, cara, como que eu vou validar essas transações? Eu preciso que os usuários que emprestam a sua energia para que a rede funcione, de alguma maneira, sejam recompensados. Eles têm que ganhar algo com isso. E foi aí que ele teve a grande sacada, de que é através desse processo que a moeda vai surgir e que a moeda vai nascer. Existe aí, né, a chamada mineração de Bitcoin, que é uma certa buzzword, é uma palavra que hoje nós, bitcoinheiros, amamos, só que assim, não exatamente descreve a realidade do processo. Ela descreve o fato de que requer trabalho para se criar Bitcoin, assim como para criar ouro, por exemplo. Mas ela é basicamente uma validação. As transações elas precisam ser agrupadas para entrar nos blocos, e para isso, os mineradores eles vão emprestar os seus computadores para realizarem cálculos matemáticos complexos, extremamente complexos, na verdade, que precisam de força computacional, energia elétrica, hash rate, como a gente chama, para que aquela transação ali seja de fato validada. Então, cara, se surge um incentivo, eu vou trabalhar para que essa rede funcione e eu vou conseguir essa moeda como recompensa por trabalhar pela rede. E quem falou sobre isso lá atrás foi o grande Friedrich Hayek, né?
muitos aqui conhecem, talvez muitos aqui já leram algum livro dele, né? Provavelmente muitos aqui admiram. Um herói para vários liberais, para muitos libertários. E ele dizia, né, que eu não acredito que teremos um bom dinheiro de novo antes de tirá-lo das mãos do governo. Isto é, não podemos tirá-lo violentamente das mãos do governo. Tudo o que podemos fazer é, por algum caminho indireto, introduzir algo que eles não podem parar. Então, Hayek foi mais um de muitos que faz parte da genealogia do Bitcoin, da pré-história do Bitcoin. O Bitcoin não surgiu da cabeça de um doido sozinho, o Bitcoin não surgiu do nada. Ele não foi um insight aleatório. Como tudo aquilo de genialidade que a humanidade conseguiu criar, o Bitcoin reuniu conhecimentos de várias áreas que existiam antes. Teoria dos jogos, economia, informação, informática, filosofia, política, matemática, criptografia. O Bitcoin ele nasce de uma linhagem de pessoas que estão tentando construir formas de resistir a monitoramento, a vigilância, até mesmo a inflação, a censura e por aí vai. O Bitcoin ele faz parte de uma linhagem filosófica chamada Cypherpunk. O movimento Cypherpunk surgiu mais ou menos ali na costa oeste americana, né? Dentro da Baía de São Francisco até Seattle, e ele incluía vários criptoanarquistas, criptógrafos e matemáticos, muitos ligados a essa cultura austríaca, né, hayekiana, admiradores de Murray Rothbard, de Mises, mas também muitos anarquistas de esquerda, muitos comunistas radicais. Só que essas pessoas todas, que às vezes tinham ideias até bem divergentes, estavam unidas no mesmo aspecto. Queremos tirar as nossas comunicações das mãos do Estado. E desenvolveram várias ferramentas que a gente usa e outras ferramentas que inspiraram as que a gente usa e que as pessoas nem têm ideia. Então, por exemplo, a Wikipédia, ela vem criada pelo Jimmy Wales, né, que se inspirou em muitas das ideias de Hayek. O Linux surge através da ideia de ter um sistema operacional que pode ser personalizado de acordo com a vontade do usuário. O PGP é uma chave, né, que você consegue validar a sua identidade e provar que é você mesmo. Então, várias pessoas tiveram uma série de ideias, infelizmente, que não dá para enxergar bem, mas, por exemplo, em 1998, você teve a proposta do Beam Money, de um cara que a gente acha que também é um pseudônimo, chamado Wei Dai, que seria um criptógrafo chinês, que elaborou um dinheiro ideal, que seria muito parecido com o Bitcoin. Em 1997, Adam Beck, que hoje é empresário grande lá, né, em El Salvador, da Blockstream, elaborou o Hashcash, que seria uma maneira de você filtrar spams no e-mail, em que você precisaria de trabalho para você conseguir enviar uma mensagem. Você tem Nick Szabo, que elaborou o BitGold, que é uma proposta que chegou bem perto, né, do Bitcoin. Hal Finney, as provas de trabalho reutilizáveis, onde ele precisaria de uma prova de trabalho para poder enviar uma mensagem. Enfim, a busca era árdua por uma coisa que só o Bitcoin conseguiu alcançar: a escassez digital. Porque se você tem uma foto, um vídeo, uma imagem, um texto, caramba que for que você me mandar através de um arquivo, você vai ter, correto? E eu também vou ter. Eu tinha esse slide aqui no meu pendrive, mas eu passei para aquele computador. O que significa é que a maior parte dos objetos no mundo digital, eles não são escassos de fato. Eles podem ser replicados, eles podem ser copiados. Portanto, não podem ser utilizados como moeda, porque a moeda eu tenho que ter e o outro não, correto? Mas o Bitcoin conseguiu criar a escassez digital através da prova de trabalho, da eliminação da necessidade de gasto duplo. E assim, a minha proposta hoje não é entrar nos meandros técnicos, matemáticos, apesar de que, claro, no final, quem quiser fazer alguma pergunta técnica, né, pode ficar à vontade, tudo bem? Mas eu quero abordar um pouco mais do aspecto de, beleza, esse sistema é muito complexo, esse sistema é muito interessante, e ele é genial. Mas quais são os problemas reais que ele resolve? Eu vou passar um vídeo aqui agora, e a gente vai prosseguir, comentar um pouco das questões que ele vai nos trazer. Conheça as camisas Rodel BTC. Visite nosso site e garanta logo a sua. Vivemos um presente sombrio. O que antes era um futuro distópico, hoje é nossa realidade. A censura voltou e as CDBCs já estão funcionando. Produzido por Paulo Laus, traduzido por CryptoLegends. Como alguém censura algo abstrato e intangível? Algo que consiste em um arranjo de números e letras e pode ser transportado por qualquer meio. O que você faz? Proíbe caneta e papel? Telefonemas e falas? Sinais de fumaça? Código Morse? Para quê? E a transmissão eletrônica desses dados, que podem estar ocultos em outros dados, como imagens ou músicas?
Você vai banir música e fotos de cachorros? Você não vai banir o Bitcoin, apenas aceite. Ser capaz de censurar efetivamente o Bitcoin significa monitorar e potencialmente bloquear todos os meios de comunicação em todas as nações e jurisdições. É uma tarefa tão intransponível e tão tirânica de se fazer que dificilmente será bem-sucedida. Com ferramentas simples, os usuários podem ocultar hashes de blocos e dados de transação em imagens, documentos de textos e praticamente em qualquer coisa. Com ferramentas facilmente acessíveis disponíveis hoje, sendo impossível impedir que as transações de Bitcoin ou hashes de bloco fossem transportadas ou transmitidas eletronicamente. Se você puder codificar hashes em bloco e transações em palavras, pouco poderá ser feito para evitar que sejam comunicados. Para transportar furtivamente uma transação de Bitcoin, mas não quer que ninguém saiba o que é, execute a transação bruta por meio deste script Python, para gerar palavras legíveis por humanos em vez de hexadecimal para postagens no Twitter, quadros de mensagens, etc. Outros serviços podem fornecer dados Bitcoin, como agora extinto CryptoRádio, um serviço que transmitia dados de Bitcoin de uma torre de rádio terrestre. O rádio amador também fornece os meios para que os usuários transmitam transações por meio de frequências de rádios abertas não licenciadas. Com hardware barato de TV via satélite, é possível receber discretamente uma transação Bitcoin através do mundo, utilizando o satélite da Blockstream, até mesmo durante apagões na internet. Banda Q de rádio ainda está sendo usada. Transações de transmissão de saída com hardware de rede mesh, como uma unidade mesh. Serviços de satélite, como o da Blockstream, permitem que qualquer pessoa transmita dados com uma área de cobertura global. Os dados são retransmitidos para mídias sociais como Telegram ou Twitter, por meio de bots como no SetNode2 ou SetNode. Os downloads de blocos iniciais podem ser feitos via Sneaker ou Flash Drive, se necessário. Voe com um drone sobre uma área e solte pendrives com os dados do bloco Bitcoin e outros softwares subversivos apropriados. Números ilegais e do mal. Como se criminaliza números? Bitcoin é intangível e não é armazenado fisicamente em nenhum lugar. Bem, tecnicamente, todos os bitcoins são armazenados em todos os nós, mas os usuários só têm a capacidade de registrar as mudanças de propriedade dos bitcoins que eles controlam. Então, o que significa realmente impor a proibição da posse de bitcoin? Pense nisso e veja como se tornou ainda mais ridículo com o advento dos mnemônicos e das frases sementes. Embora não seja necessariamente recomendado, é possível memorizar a seed em uma carteira e não deixar vestígios físicos ou eletrônicos de posse de Bitcoin. O banimento do Bitcoin é puramente simbólico, é impossível de aplicar na prática. Um exemplo relacionado disso é o caso do primeiro número ilegal. Ei galera, eu sou o Jeff e não faço a menor ideia de como é que se lê esse número. Então dê o like e se inscreva no canal. E escreva aí nos comentários como é que se lê esse número. Sim, este é um número ilegal. Você é um criminoso. E agora que você viu, você deveria ter vergonha de si mesmo. Uma carta severa está sendo escrita sobre este crime hediondo e você será preso em breve. Em 2001, esse número de 128 bits, usado na criptografia de DVD e Blu-ray, foi descoberto e permitiu que os usuários descriptografassem e fizessem backup de discos comprados legalmente. Porque os discos são péssimos e riscam facilmente, e quando riscam você tem que comprar outro disco. Ridículo. Houve uma quantidade razoável de controvérsia em torno da disseminação desse número, e isso deu em algumas cartas de cessação e desistência fossem enviadas a sites e organizações de mídia de notícias que exibiam o número. Você não tinha permissão para ver este número ou anotá-lo porque números são maus. Em última análise, ninguém foi acusado ou preso por descobrir ou publicar o número, porque bem, é apenas um número, né? Bem, este exemplo não é totalmente relevante para a custódia do Bitcoin. Só mostra que esse tipo de ilegalização da informação tem um certo absurdo e impraticabilidade. A matemática é do mal. Este é mais fácil de explicar.
A mineração não pode ser banida, porque banir a mineração é banir a própria matemática. Não que seja rápido ou fácil, mas você pode fazer o hash do SHA-256 manualmente se quiser. Os mineradores podem simplesmente partir para regiões relativamente remotas e viver de fontes de energia renovável, se os governos forem estúpidos o suficiente para banir a mineração. A mineração pode ser discreta se o hardware for dividido entre diferentes armazéns, e o satélite Blockstream pode fornecer um link para manter o hardware funcionando no bloco publicado mais recente. Se um bloco for encontrado localmente, ele poderá ser transmitido por qualquer uma das tecnologias mencionadas anteriormente neste vídeo. As únicas coisas detectáveis são o uso de energia, calor ou talvez ruído. Então, essa é a essência. Censurar o Bitcoin? Não. Quero dizer, realmente uma censura ao Bitcoin é incrivelmente impraticável. O Bitcoin é a sua ferramenta de liberdade. Quero agradecer aí ao Jeff do Planeta Bitcoin, meu brother, sócio lá da nossa loja Roda BTC, que está patrocinando sempre os vídeos dele. Então, assim, com esse vídeo, eu quis mostrar isso aqui, ó, essa frase do Hayek, de que o Bitcoin é esse dinheiro que é totalmente imparável, que eles não podem parar e que a gente introduziu de maneira não violenta, de maneira orgânica e natural. E assim, eu vou mostrar algumas histórias bem breves aqui, eu vou me alongar mais em uma específica, e eu poderia falar de milhares, eu poderia falar talvez até de milhões de pessoas que o Bitcoin conseguiu ajudar de uma forma ou de outra. Quem aqui conhece o Julian Assange? Quem aqui é liberal? Quem aqui defende a liberdade de expressão? Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Você que defende a liberdade de expressão e não conhece o Julian Assange, fica com a mão levantada. Beleza, pode abaixar. Vocês deveriam conhecer o Julian Assange. Ele é o jornalista fundador do Wikileaks. Ele basicamente hoje está muito perto de ser extraditado de onde ele está preso, lá no Reino Unido, para os Estados Unidos e vai ser morto. Está sofrendo na cadeia, sofrendo privações, sofrendo depressão, porque basicamente ele recebeu, através de informantes, uma série de crimes e ele expôs, através do Wikileaks, todos os crimes que, principalmente a OTAN, a União Europeia e os Estados Unidos tentaram ocultar do mundo inteiro, né, sob a sua égide, a sua máscara de democracia liberal, cometendo uma série de atrocidades terríveis, né, com a sua hipocrisia clara. O Julian Assange escancarou toda essa hipocrisia através do Wikileaks. E, para a vergonha do movimento liberal brasileiro, quem mais defende a liberdade do Julian Assange hoje no Brasil é o PCO. E o Lula, que teve coragem de ir lá falar com o Rei Charles e falar, tipo, cara, velho, tem um cara preso aqui no meio do negócio de vocês e ele não fez nada de errado. Ele só denunciou crimes. Ele está preso aqui no Reino Unido por denunciar crimes, claro. O Lula falou isso. Sim, o Lula defendeu a liberdade do Assange. O Lula, que às vezes muitos aqui consideram, né, que ameaça a nossa liberdade de expressão, assim como eu também considero, está fazendo muito, né, de certa forma, às vezes sem querer, às vezes por algum interesse, é claro, mas defendeu a liberdade do Assange. E é muito triste que poucas pessoas conheçam, de fato, a história do Julian Assange, porque a quantidade de crimes, tanto de empresas privadas quanto de governos, que o Wikileaks denunciou, e que a mídia, e até mesmo grande parte da mídia alternativa, sequer se manifestou, ou sequer teria coragem de falar sobre. Então, por exemplo, morte de crianças, que a Coca-Cola ocultou, que ocorreram em acidentes, e outras coisas mais, como aquele vídeo terrível de soldados americanos brincando de matar civis no Iraque, esse tipo de coisa, né? Então, ele realmente mexeu com gente grande. E ele foi censurado de uma das maneiras mais duras possível. Ele foi censurado financeiramente. Ele foi censurado pelo PayPal, pela Visa, pelo Mastercard, e o Wikileaks parou de receber doações. Mas em 2010 foi que isso aconteceu. E em 2009, um ano antes, uma coisa foi criada, o Bitcoin. E o Wikileaks foi a primeira grande organização, a primeira grande site, o primeiro grande grupo que começou a usar o Bitcoin como meio de receber doações. Ou seja, ninguém poderia parar, ninguém poderia impedir o funcionamento do Wikileaks. E até mesmo hoje, enquanto ele está preso, provavelmente ele está em prisão perpétua, talvez ele vá ser morto pelo Império do Mal americano. E assim, cara, é muito triste, mas ele consegue continuar se sustentando, ele consegue continuar sustentando o funcionamento do Wikileaks, eles continuam recebendo informações secretas e sigilosas de funcionários do governo, de soldados, de empresários, de coisas secretas, mesmo que assim,
é do interesse de muitos que não se fale sobre. Eles continuam denunciando. E o Wikileaks segue de pé, lutando pela liberdade do Julian Assange. Tem uma série de filmes, documentários aí sobre ele. Tem um livro dele que é muito bom e que ele fala do movimento cypherpunk, que deu origem ao Bitcoin, que é o Cypherpunks, Liberdade e o Futuro na Internet, onde lá atrás, lá em 2013, salvo engano, eu acho que é o ano do livro, ele prevê muito do que a gente veria hoje, de uma certa vigilância realizada através de empresas privadas conectadas com o complexo industrial militar norte-americano. E isso aqui, que está no meu quarto todo dia, que está no teu quarto, que a gente guarda no bolso, que a gente guarda na bolsa, é basicamente uma base militar que a gente carrega para onde a gente vai, que está monitorando a gente, o nosso comportamento e tudo aquilo que a gente é. E também, de certa forma, né, está manipulando muito das nossas opiniões, seja através do próprio algoritmo alimentando você numa bolha daquilo que você já acredita, né, ou através mesmo de grupos de influência que estão penetrando, né, seja uma entidade política, religiosa, econômica, para estabelecer alguma ideia. Não tem nenhum problema a gente querer influenciar os outros, né? O problema é que a gente vive numa redoma, onde a gente é forçado a isso sem o consentimento. E o Wikileaks quis expor todos esses crimes que ninguém queria denunciar, que ninguém queria falar, né? Então, é muito interessante, porque depois do Wikileaks surgiram uma série de outros grupos hackers que ganharam, né, alguma visibilidade, alguns com alguns comportamentos um pouco infantis, um pouco, né, enfim, sem muita seriedade, porque o Wikileaks realmente tem uma instituição muito séria e com um cuidado mesmo com as fontes. Então, assim, existem muitas coisas que são um pouco mirabolantes e tal, que são atribuídas ao Wikileaks, mas que não é verdade, né? Algumas teorias da conspiração que não são reais, né? Enquanto algumas são reais mesmo. E, assim, o Julian Assange ele teve um problema, ele foi censurado. Ele foi censurado financeiramente, ele foi censurado na prática também, né? Porque ele foi preso e está preso até agora. Mas o Bitcoin resolveu um problema real, de uma pessoa real. Ele não podia receber doação e agora ele pode. Eles não podiam receber. E é muito interessante, porque eu acho que foi 2015. A maioria aqui talvez não tenha ouvido falar de Bitcoin antes de 2015, né? Ou talvez tenha, sei lá. Mas o fato é que 2009 até 2015, o Bitcoin ele ganhou um poder de compra gigantesco. E o Wikileaks ganhou um poder de compra gigantesco, que vocês não têm ideia. Que essa organização só consegue se sustentar hoje por causa da quantidade de Bitcoin que eles receberam. E é muito interessante, porque eu converso com várias pessoas de esquerda que, muito tristemente, para o movimento liberal e libertário, tem muito mais carinho pelo Assange, pelas coisas que ele denunciou, do que a gente. E elas falam, mas eu não confio no Bitcoin, eu não conheço. Cara, esse é o ponto. O Bitcoin não se confia. O Bitcoin se verifica, porque ele é aberto e ele pode ser verificado por qualquer um. Eu já vou falar sobre isso. Mas o fato é, olhe para a história do Julian Assange. Ele só sobreviveu até onde ele está por causa do Bitcoin. E um outro cara, que é bem pouco conhecido, na verdade, é o Fodé Diop. Não se assustem com o nome dele, tá? É um nome africano. Ele é do Senegal. E ele era de uma família relativamente rica, né, pro padrão do Senegal, tanto que a família dele quis mandar ele, como um jovem normal, para jogar basquete, que ele é muito grande, muito alto, então ele ia jogar basquete numa escola americana e estudar engenharia, né? E o Senegal é um dos países que faz parte do grupo do Franco-CFA, né? A comunidade francófona africana que adota essas duas moedas, né? Tem o Franco-CFA ocidental, o Franco-CFA do norte, salvo engano, posso estar enganado. Mas o fato é, o Franco-CFA é uma moeda fiduciária que está totalmente conectada ao Banco Central francês. É um grupo de 15 países que está conectado com Desculpa, ele falou alguma coisa ali que eu não entendi. Mas, enfim. Mas esse grupo de países está totalmente conectado, né, com o Banco Central francês e é escravo, né, do colonialismo monetário francês. Então, esses países, os próprios bancos centrais deles, não são autônomos para escolher, né, sobre a sua política monetária e, naturalmente, a França se beneficia disso, já que, de alguma maneira, ela pode comprar os minérios ou qualquer outra coisa mais barata, né, desses países, aí, de alguma maneira. E o Fodé Diop, ele simplesmente foi para os Estados Unidos e de um dia para o outro a moeda do país dele, por causa dessas políticas, né, neocolonialistas monetárias francesas, caiu pela metade, né, do valor, perdeu metade do poder de compra. Então, basicamente, ele descobriu o Bitcoin como ferramenta e só através do Bitcoin ele conseguiu continuar financiando, né, a vida dele lá, junto com a sua família, estudando na Universidade Americana. E hoje ele trabalha com isso, né, e desenvolve dentro do Bitcoin. E outro cara é o Fernando Motolese, não sei quem já ouviu falar dele aqui, mas teve alguns anos atrás uma trollagem, alguns anos é sacanagem, mais de 10 anos já, uma trollagem do Cala a Boca Galvão, e
que foi e uma outra montagem que dizia que a Coreia do Norte tinha ganhado a Copa do Mundo e que transmitiram isso lá. Quem fez essa ideia foi esse cara aqui, velho, junto com o Não Salvo. E esse cara, durante a pandemia, não vou entrar em detalhes, mas durante a pandemia ele teve uma dificuldade na vida pessoal dele e ele só se sustentou e conseguiu sobreviver porque ele encontrou R$100 de Bitcoin que ele tinha comprado em 2013, em 2020. E isso mudou a vida dele, basicamente. E hoje ele trabalha lá em Jericoacoara, no Ceará. Não sei se tem alguém no Ceará aqui. Aí, ó, visite Jericoacoara, ela tem um projeto Praia Bitcoin, que é muito legal, é muito interessante, é onde eles estão ajudando pessoas, né, a adotarem o Bitcoin de fato na sua vida prática, na vida real. E assim, as 4 regras básicas do Bitcoin. A história do Daniel Fraga é um pouco mais complexa, é um pouco mais complexa aí, mas posso falar depois. Mas o Daniel Fraga é um caso de um cara que ele foi censurado porque ele criticou uma deputada, ele ia ter os bens dele confiscados e tudo mais, e ele simplesmente desapareceu, deixou R$20 na conta do Banco do Brasil e sumiu com um monte de Bitcoin. É isso. É isso. E ninguém sabe onde ele está. Enfim, não dá para saber onde ele está. Mas, cara, basicamente o Bitcoin é inconfiscável, é incensurável, ele não pode ser inflacionado, qualquer um pode verificar essas 3 regras anteriores, porque ele é totalmente aberto. Então, a quantidade de Bitcoin que pode existir é essa. 21 milhões de Bitcoins foram programados no código, isso é imutável. Ele, diferente do Banco Central, onde a gente, meu Deus do céu, aí acabou de entrar um novo governo, como que vai ser? Cara, a política monetária do Bitcoin é totalmente previsível e não pode ser alterada. Ela é definida pelo código e ela é aceita por consenso pelos usuários que entram nessa rede e que aceitam o código. Então, a maioria aqui, eu creio que se importa muito com a economia, e a gente entende que quando a gente aumenta a base monetária e os bens do mercado, né, permanecem os mesmos, naturalmente, mais dinheiro, né, vai ser necessário para comparar esses bens. Então, assim, a inflação, o aumento da base monetária, naturalmente, vai causar a desvalorização da moeda. O Bitcoin não permite que isso aconteça. E qualquer um pode verificar essas regras. Esse cara é muito louco, dá para ver, né? Eu recomendo que vocês pesquisem sobre um livro dele que é acessível, tem PDF, muito fácil de achar, que é 21 lições. 21 lições, né? A gente gosta muito desse número 21. E o 21 lições é o que eu aprendi quando eu caí na toca do coelho do Bitcoin. E aqui tem algumas coisas meio confusas, mas uma delas que é para entender é que um Bitcoin é o equivalente a 100 milhões de satoshis, assim como R$1 é equivalente a 100 centavos, o Bitcoin ele tem uma divisibilidade terrível, muito grande. Então, muita gente lá no começo achava absurdo, né? Em 2009, cara, por que você fez uma moeda que ia dividida em 100 milhões de partes? Isso é uma loucura, né? Esse nome, satoshis, né, não é um nome oficial, é uma homenagem ao criador do Bitcoin. E assim, Bitcoin tem uma alta divisibilidade, justamente porque se ele é escasso, ele tem uma escassez que é inelástica, ou seja, quanto mais tempo passa, né, essa moeda ela é emitida cada vez menos e a demanda por ele, de alguma maneira, só se manter, ele já vai valorizar só por isso. Então, naturalmente, ele precisa de uma alta divisibilidade. E como a gente viu, cara, Bitcoin é imparável e ele vai sobreviver, querendo ou não. E assim, isso aqui é um aspecto que eu queria tentar tratar aqui brevemente com vocês, é que existe uma coisa, quando o cara ouve pela primeira vez, né, sobre cripto, sobre Bitcoin, né? O primeiro estágio é o sabe de nada. Aí ele vai lá, cripto. Então eu não sei quem aqui já teve algum contato com esse mundo cripto, e a galera assina relatórios e vê 500 mil criptomoedas, esse tipo de coisa. E eu não sei, teve uma pessoa que me abordou e perguntou, acho que mais de 2 hoje, é só sobre Bitcoin ou tem outras coisas também? É só sobre Bitcoin. Porque minha proposta é justamente de mostrar que o Bitcoin ele é realmente diferente do resto, já que o Bitcoin ele surgiu de maneira orgânica, de maneira totalmente natural, ele foi dotado de maneira totalmente natural, enquanto depois disso, uma série de outras pessoas tentaram emular a mesma experiência, né, do Bitcoin, o que é praticamente impossível. É ao contrário do Bitcoin, onde a gente não sabe quem foi o criador, onde o criador não lucrou com a criação da moeda, isso é muito importante, ele não lucrou com a criação da moeda. 99% das criptomoedas, você sabe o nome do criador, você sabe quem ele é, ele juntou uma parte da moeda para ele no começo, distribuiu para os desenvolvedores e quando a moeda subiu, eles venderam tudo. Isso é muito comum. E assim, basicamente, esse processo do aprendizado, a gente vai muito empolgado e descobre várias moedas porque a gente tem o viés da unidade. Então, um Bitcoin é muito caro, um Bitcoin está 100 mil reais, sei lá. Tem essa aqui, ó, essa aqui é R$1, ela vai valorizar igual o Bitcoin. Isso é muito comum, esse tipo de pensamento, que é um pensamento conectado com essa questão da especulação, porque você vê o Bitcoin como uma maneira de ganhar dinheiro, como uma aposta, não como uma proteção, não como uma questão que resolve problemas reais de fato.
Então, na medida que você vai aprendendo mais sobre Bitcoin, você começa a estudar por conta própria. Isso que é importante. Você não confia em nada que eu estou falando aqui. Você verificar tudo depois, e você vai comprar Bitcoin. Você vai ser ferrado, né, pelo bear market. Tu vai aprender que assim, o valor do Bitcoin em fiat ele é de fato irrelevante. E você vai começar a ensinar ali para as pessoas. E você vai ver que o Bitcoin é o único ativo de propriedade real que existe. E a gente apelida isso de Bitcoin Maxi, né? E assim, você pode ver o Bitcoin como isso tudo: estoque de valor, moeda, meio de troca, forma de pagamento, carteira, unidade de conta, rede de 2P, software, commodity. Porque ele é isso tudo, de certa forma. Ele é uma commodity porque ele é um ativo que não tem um emissor central. Ele é uma carteira porque você consegue guardar as coisas nele, você pode pagar coisas com ele, você pode trocar coisas por ele, você pode guardar o seu trabalho no tempo e no espaço, e essa é a função do dinheiro com ele, como estoque de valor. Ele é uma rede P2P que conecta pessoas com pessoas. Ele é uma unidade de conta também. Isso é uma coisa que a gente perde com a moeda fiduciária, porque o dinheiro deve ser um padrão, assim como um metro é um metro aqui, é um metro daqui a 10 anos, e é um metro daqui a 100 quilômetros daqui. Só que com dinheiro não, né? A gente perdeu isso. É muito curioso que um autor brasileiro já falava isso lá na década de 30. Muito aleatório, né? O Monteiro Lobato. Ele entrava nesse debate monetário econômico na época de acreditar que, cara, não tem por que o dinheiro ser manipulado, mas ele precisa ser uma reserva de valor baseada em algo. E o Bitcoin caminha para isso. Então, assim, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Muitas às vezes não gostam do Bitcoin ou ficam, mas é um negócio muito antigo, né? É a primeira criptomoeda, ele só serve para pagar, é muito simples. Cara, veja, você tem uma série de questões relacionadas a isso que vão para a arquitetura de software e tudo mais, que não vou entrar em detalhes aqui. Mas o fato é, o Bitcoin ele foca na simplicidade, ele faz o básico, ele cumpre o que tem que ser feito, porque ele foi feito para ser a fundação de um prédio. A fundação de um prédio não precisa de decoração, a fundação de um prédio não precisa de estar toda emperequetada, ela precisa de funcionar. Então a gente pode imaginar o Bitcoin como sendo construído sobre essa camada comunicacional, informática e energética. Ele permite que sobre ele sejam construídas outras tecnologias. E esse é o ponto. O Bitcoin ele é um ponto de partida. Ele não é uma linha de chegada, ele é um ponto de partida para uma nova sociedade. Então é somente através dessa Lightning Network, que eu vou tentar falar um pouco aqui para vocês, que a gente consegue hoje ter pessoas recebendo pagamentos em Bitcoin, micropagamentos em tempo real. Isso aqui é só um pouquinho de todo o ecossistema do Bitcoin. Porque várias pessoas enxergam o Bitcoin como uma coisa muito pequena e acham, nossa, mas tem várias outras criptomoedas e tudo mais. Sendo que só sobre o Bitcoin existe um universo inteiro construído, que é o que a gente apelida de Web 5. Então, tem o mundo de games, tem os games da Thunder, por exemplo, tem os meios de pagamento instantâneos, como Bits, Moon, o Wallet of Satoshi, a Fontaine, que você consegue ouvir podcasts e receber em Bitcoin, OpenNode, você consegue vender um curso e receber em Bitcoin o pagamento, você tem uma série de outras coisas aí que eu não vou ficar listando tudo. A Bitrefill ali em cima, você consegue comprar em Bitcoin comprar com Bitcoin no iFood, Uber Eats, Americanas não, e outras coisas aí. E assim, a gente tem uma internet hoje, que é um modelo de internet, onde a gente entrega todos os nossos dados, a gente não é dono de nada e a gente tem uma identidade que é definida por eles, de certa forma, e que a gente precisa se identificar também, né? Esse é outro aspecto. E essa internet, como ela funciona hoje? A internet que a gente quer é uma internet onde a gente se comunica e se identifica como a gente quer, se a gente quer, e a gente armazena os nossos dados. E esse conceito aqui, que eu só quero mostrar para vocês uma gota do que o Bitcoin é capaz de fazer, é o que a gente chama de Web 5. Ele foi elaborado pelo Jack Dorsey, que é o ex-CEO do Twitter, não é o Elon Musk, pelo amor de Deus, é o ex-CEO do Twitter, o Jack Dorsey, que postou inclusive uma foto lá do Anatomia do Estado, do Murray Rothbard, inclusive. E ele virou um bitcoinheiro, pulou fora do Twitter e tudo mais, e hoje só fala de Bitcoin o dia inteiro no Nostr, que é uma outra rede social, que é um outro protocolo, na verdade. E ele elaborou esse conceito de Web 5, de uma internet inteira construída sobre o Bitcoin. E um desses aspectos é o Nostr, que é o Notes and Other Stuff Transmitted by Relays, ou seja, notas e um monte de coisa transmitidas por relays. A genialidade do Nostr, ela se deve a essa inspiração na Web 5 de construir uma internet sobre o Bitcoin e de construir um protocolo de comunicação cuja moeda nativa é o Bitcoin. E que ele é incensurável e descentralizado assim como o Bitcoin. O Nostr foi elaborado por um brasileiro, tá? Tem alguém de Minas aqui? Ele é mineiro. O Fiat Jaf é um pseudônimo, ele é um brasileiro, que ele desenvolveu o Nostr, basicamente. E assim, dentro de toda essa proposta dele, do Nostr, você tem, por exemplo, uma maneira de você, ao invés de dar um like, ou de dar um retweet, ou alguma coisa assim, você simplesmente manda alguns satoshis para a pessoa.
e eu tive a felicidade de receber alguns satoshis dele. E esse Nostr é uma implementação que permite que várias redes sociais de comunicação sejam construídas sobre ele. E quem guarda as informações desses dados são os próprios usuários que rodam os relays. Isso não fica num big data, isso não fica num banco de dados que alguém pode roubar e pegar seu. E você tem uma chave privada sua, assim como uma chave privada que você pode usar para acessar uma carteira de Bitcoin, né? Então, eu enxergo muito de uma disrupção, de uma ruptura com o sistema anteriormente existente. E, assim, isso aqui é só uma analogia, né? Eu não sei, de fato, se vocês têm uma religião ou algo assim, mas a gente sabe que a Reforma Protestante foi um divisor de águas na história da humanidade, foi um divisor de águas na história da comunicação e até mesmo na interpretação sobre o que o dinheiro é e sobre o dinheiro. E depois da Reforma Protestante, muita coisa mudou. Isso foi catalisado pelo surgimento da imprensa, assim como o Bitcoin foi possibilitado pelo surgimento da internet e o Nostr também pelo surgimento do Bitcoin. Isso é muito interessante, né? E assim, hoje a gente tem uma dicotomia. A gente tem dois mundos se confrontando. A gente tem uma queda de braços acontecendo. Infelizmente, aqui está muito difícil de ler. Está tudo em inglês também. Mas, assim, basicamente, eu estou tentando demonstrar a diferença entre as Central Bank Digital Currencies, né, as chamadas CBDCs, moedas digitais de bancos centrais, e o Bitcoin. As moedas centrais, as moedas, né, digitais dos bancos centrais, elas são um filme de terror. O real digital vai ser o inferno na Terra, né? E o Pix já tem preparado a gente para isso. É o sapo, né, fervendo na panela, onde a gente aceita que a gente é monitorado, ser monitorado, né, em tudo que a gente faz, nas nossas transações, mas eles dão alguma espécie de prêmio, então não tem taxa, então é instantâneo, e você acha que isso está ótimo, que isso está maravilhoso. E o Bitcoin é totalmente o oposto às moedas digitais dos bancos centrais, né, que são empurradas, né, em agendas aí, que não é nenhuma teoria da conspiração falar que tem pessoas por trás disso, como George Soros, Klaus Schwab, isso é óbvio, todo mundo sabe. Eles orquestram pessoas de diferentes áreas do espectro político, da esquerda, da direita, do centro, para empurrarem suas agendas através do mundo, através de uma ideia de um mundo digital, de um mundo transparente, de um mundo mais modernizado, mas isso, na real, é um filme de terror, porque a gente vai tirar a capacidade das pessoas de ocultarem os seus bens, que é um direito que todos devem ter, o direito à privacidade. Ninguém precisa saber. Você não deve nada a ninguém. E é porque você não deve nada a ninguém que ninguém precisa saber quanto que você ganha. E assim, isso aqui é um pouco do trabalho que a gente fez lá em Jericoacoara, num carnaval. Eu e minha esposa que está aqui, a gente foi lá e a gente conversou com algumas pessoas da comunidade local. Esse é o projeto que eu falei daquele Fernando Motolese. E essa é a nossa forma de tentar fortalecer essa queda de braço contra, né, as moedas digitais do Banco Central. É ensinar as pessoas que estão na base da sociedade, as pessoas que estão distantes dessa nossa bolha, sobre o Bitcoin. Então aqui eu estava com o Jorginho, que trabalha lá na escola, Paula Schmidt, que é jornalista, não sei quem já ouviu falar dela, estava falando com ela sobre Bitcoin, a dona Nena, que é bibliotecária, um amor de pessoa, eu e minha esposa, a gente estava montando uma série de cartões, de kits, bem analógicos mesmo, para que as pessoas aprendessem, entendessem na prática, né? A gente fez mais de 1000 kits desses e foi muito interessante essa atividade, assim, cara, isso foi muito legal. E assim, pois é, o Vinícius me chamou, a gente estava lá, eu não tenho foto com ele aqui não, mas ele estava com a gente lá também. E basicamente tem algumas carteiras que eu posso recomendar para quem quer começar a testar. Então essa Lightning Network, né, que eu falei, de pagamentos instantâneos, tem a LNBits, tem a Wallet of Satoshi, tem a BIPA. LNBits pode usar no navegador, não precisa nem fazer conta. Wallet of Satoshi você pode botar algum backup em algum e-mail, tu pode criar um e-mail só para isso também, né? Caso você não queira se identificar. E já a BIPA, ela tem uma conexão com o nosso mundo real, ela ainda tem o Pix, ela tem o KYC, né, o Know Your Client, você conhece seu cliente, sabe quem é e tudo mais. É uma conexão entre o mundo, né, assim, estatal, fiduciário com o mundo do Bitcoin. E as carteiras on-chain, de fato, que são as carteiras mesmo, né, onde você tem a sua autocustódia na camada base do Bitcoin, ela não é focada em pagamentos, ela é focada em você armazenar, em você reservar, e eu posso responder sobre isso aqui como vocês quiserem. Tem a Blue Wallet, a Samurai, a Electrum, a Blockstream Green. E eu queria deixar essa frase, que é muito louca, e eu quero deixar essa frase como algo para a cabeça de vocês mesmo, que o Bitcoin é o destino, ele opera completamente fora de qualquer agência humana, mesmo que tenha sido possivelmente algumas pessoas que o criaram. Por tudo que você sabe sobre quem era Satoshi Nakamoto, o Bitcoin poderia muito bem ter se criado. A maneira como o destino funciona é bem simples. Faça a coisa certa e você faz parte dele.
faça as coisas erradas, é você estar no escuro, amontoado nos cantos, imaginando o que deu errado e por que o mainstream o oprime tanto e essa coisa certa quase nunca tem nada a ver com o que a comunidade pensa, quer ou imagina. Afinal, é matemática. Isso aqui é de um cara, né, Mircea Popescu, que tem um fim muito parecido aí com o do Daniel Fraga, inclusive, né? Então, assim, eu estou aqui, vocês podem fazer as perguntas, se vocês quiserem, fica à vontade, a gente pode conversar depois, o tempo já deu aqui. Esses são os meus contatos. Isso aqui sou eu lá em Jericoacoara, magrelão, na praia, de boa. Tem uma loja de camisas, essa loja aqui, roda o BTC. A BIPA, para vocês quiserem começar a testar pelo meu link. Aqui tem os meus contatos, né, o meu agregador de links. Eu tenho o Nostr, que vocês podem depois criar, a gente conversa por lá, sem ninguém poder censurar a gente. O Telegram, que estão tentando censurar a gente. E o Twitter, que vão censurar em breve. Então, foi um prazer falar com vocês. Fiquem à vontade para perguntar e valeu. Show! Valeu, Igor. Bom, de antemão, antes de ir para a turma aqui, eu tenho uma pergunta pessoal para você. Cara, falando de Platão e economia, Daniel Kahneman escreveu o livro Rápido e Devagar. E aí lá ele fala de Visiate. Que é isso? What you see, all that is. Tudo que você vê é o que há. É como Platão fala, na sua caverna. Então, cara, como nesse cenário atual nosso, de Banco Central, se vai ser ou não regulado, de Bitcoin e de real digital, CDBC, você acha que as pessoas que não têm acesso à informação, como nós temos, elas podem ter assim, várias visões, erradas ou, enfim, é trivial, no caso não é trivial. Para você, o Brasil vai ficar nesse cenário de Bitcoin, CDBC, dinheiro físico, ou vai ser só Bitcoin? Assim, para Igor, qual a visão do Brasil? Se tiver gente disposta a trabalhar, fazer isso aqui, a gente vai ter um futuro bom, velho. Se tiver gente disposta a chegar e explicar para uma coordenadora de uma escola pública como que o Bitcoin funciona, como que ela usa, chegar para falar com um rapaz que é faxineiro, que tem uma vida totalmente diferente da nossa aqui, talvez, né? Claro, não sei com que cada um que trabalha, mas assim, a gente precisa estar disposto a botar a mão na massa. Isso aqui é um trabalho muito chato. Tá? Isso aqui é um trabalho insuportável, um trabalho manual, inclusive, que mistura, né, uma parte técnica e digital com um trabalho manual. O Bitcoin ele precisa de ser acessível. Qualquer ferramenta que você quer que alguém use, você precisa fazer com que essa pessoa entenda. Então, a gente estava fazendo o que aqui? Um cartãozinho que a galera usa numa máquina contactless, e ela vai estar conectada com a carteira no celular da pessoa. Vai ter uma carteira onde ela vai ter alguns satoshis armazenados, via Lightning, né, aquela rede que eu falei de pagamentos instantâneos, e ela conseguiu usar isso aqui nos estabelecimentos que tem a maquininha, né, que tem a carteira de Bitcoin. A maquininha é basicamente um Android, tá? Então a pessoa vai ter um Android ali na maquininha que vai baixar a carteira, tudo bem? E basicamente o cara do estabelecimento vai gerar o valor ali, a pessoa vai encostar o cartão. Quem são as pessoas que usam esse cartão aqui, cara? São os alunos dessa escola aqui. Isso aqui é uma escola pública, né, onde a gente fez o evento. Então as crianças usam, os pais das crianças usam. E é uma vila de Jericoacoara, uma vila de 3 mil habitantes, né? É uma vila que não sei quem já foi em Jericoacoara aqui, é um destino turístico muito comum, né? Apesar de ser bem caro, para as pessoas que vivem lá, é um inferno, sendo bem sincero. Eles têm 1h30 de carro até chegar na vila, no meio da areia da praia, uma vila isolada. Se você passar mal, tiver um problema sério lá, assim, só de helicóptero, porque não tem nenhum hospital, nenhuma emergência, então a situação lá é realmente bem difícil, né? E assim, quem quiser, eu posso demonstrar esse sistema de pagamentos aqui com a galera, porque eu quero comprar os livros do pessoal da Escafandristas aqui, as teses que a galera escreveu. E eu vou querer comprar só se for em Bitcoin, basicamente, para a galera aprender a mexer também. Então, assim, cara, a ação humana é imprevisível. Eu sempre digo isso. Não dá para saber se o Bitcoin vai dar certo nessa proposta que ele tem, de libertar a humanidade da vigilância financeira, da privacidade. Se ninguém adotar, não vai dar certo, correto? Tem uma pergunta ali, não sei se tem mais alguma outra. Tem ele ali. Oi, quando todos os bitcoins forem minerados, qual vai ser o incentivo para que as pessoas continuem comprando Bitcoin, já que, na teoria, a maioria das pessoas comuns, sem ficar estudando sobre o Bitcoin, compra o Bitcoin exatamente porque ele vai ser valorizado e vai ter um maior valor. Você está falando uma questão de escassez. Isso. Quando a gente entende a proposta do Bitcoin, a gente entende que, assim, tem um meme, cara, que era pra eu ter trago aqui, que ele é aquele Matrix lá, né, o Neo e o Morpheus lá, e o cara falando, então quer dizer
que eu vou pegar esses bitcoins no futuro e poder vender ele por reais, por mais reais? E o Morpheus responde, quer dizer que no futuro você vai perceber que você não precisa disso. Porque a ideia de uma economia hiperbitcoinizada, que é como a gente gosta de chamar, onde o Bitcoin ele é a moeda padrão do mundo, de fato, é que não vai ter necessariamente, as pessoas não vão mais comprar Bitcoin, nem vão mais vender Bitcoin. Veja, você trabalha e ganha real. Você vai trabalhar e ganhar Bitcoin, porque vai ser a moeda de curso comum no mundo, de certa forma. Assim como o Banco Central, digamos, ele emite o real hoje, o Bitcoin, ele vem da mineração, ele vem desse processo aqui. Então, assim, alguém lá no começo está usando umas máquinas para poder gerar esses Bitcoins, essas unidades da moeda. E quando todas essas unidades da moeda forem encerradas, que vai ser próximo do ano 2140, basicamente, esses mineradores que validam a rede e recebem a moeda como recompensa, eles vão receber as taxas de transação. Isso é uma outra coisa, assim, cara, o Bitcoin não é o Pix, tá? Então, assim, o Bitcoin não foi feito para ser sem taxa. Não existe almoço grátis. O Bitcoin é um hotel de 5 estrelas e você tem que pagar a hospedagem dele. Então, assim, as taxas de transação, elas existem para que os mineradores possam se sustentar. Então, no futuro, o incentivo para que a mineração continue ocorrendo vai ser por causa das taxas, né, de transação. E, assim, basicamente, por que as pessoas vão ter Bitcoin? Porque a gente acredita e a gente luta para que o Bitcoin ele seja uma moeda universal. E não só no sentido de que, assim, ele seja a moeda de fato utilizada no dia a dia, mas para que sobre a rede do Bitcoin, pensando no aspecto de um protocolo em camadas, tem um livro que eu recomendo muito, que é Layered Money, eu acho que não tem em português, que é do Nick Batia, e que ele fala sobre essa questão do dinheiro em camadas. Então, sobre o Bitcoin, a gente vai poder construir todo um outro sistema monetário, todo um outro sistema financeiro também. Assim como existe o padrão ouro, que surgiu através da dificuldade em você dividir ouro, e as moedas começaram a ser lastreadas em ouro através de títulos físicos, e depois isso deu a maior merda do mundo, porque o ouro não pode ser verificado, né? E o Bitcoin ele pode. Assim como no padrão ouro você tinha um lastro da moeda, o Bitcoin tem tudo para ser um lastro de várias moedas no futuro, onde através de contratos inteligentes, uma determinada emissora de alguma moeda, ela vai poder fazer com que os usuários delas vejam publicamente a quantidade de Bitcoin que eles têm. Então, assim, o ponto do Bitcoin é que ele torna totalmente impossível a inflação e o aumento da base monetária, que mais moeda entre no mercado, seja nele mesmo, seja na existência, né, de outras camadas de arquitetura monetária construídas sobre ele. Então, esse é um ponto interessante. Eu não estou falando que as pessoas vão só usar o Bitcoin, porque, veja, você usa o protocolo TCP/IP, mas tu nem sabe o que é isso, sabe? Então, assim, hoje a gente usa uma série de protocolos de comunicação em que a gente tem pouco contato com eles. O Bitcoin vai ser assim no futuro. Talvez muita gente nunca toque nessa camada base que a gente toca hoje. Isso é um pouco mais profundo, assim, mas a gente pode, enfim, continuar a conversar sobre isso depois. Eu recomendo esse livro, Layered Money. Tem um Alan Schran, que é um escritor desse livro aqui, que é, inclusive, de Salvador, ele e o Renato Amoedo escreveram esse livro, o Bitcoin Red Pill, onde ele traz uma série de questões técnicas e morais e filosóficas sobre o Bitcoin. Você acha muito fácil isso aqui, tem um PDF gratuito, tem audiobook no YouTube e tudo mais. Ele trata muito essa questão do Layered Money. E tem esse aqui também, que é sensacional para quem gosta de escola austríaca aí, que é o Padrão Bitcoin. Cara, é um livro muito legal de ler para quem gosta de história, para quem gosta de economia. Ele passa por toda a história do dinheiro. Ele fala de Bitcoin em 10% do livro, estou avisando já. Ele fala de dinheiro, história do dinheiro. Ah, uma tribo que tinha um dinheiro assim, uma tribo que tinha dinheiro... Assim, é muito louco para quem gosta de história. Ele não entra em meandros técnicos, mas no final ele explora esse aspecto de que o Bitcoin ele pode ser o padrão do futuro para a gente construir uma economia sobre ele. O que não significa necessariamente que todo mundo vai tocar num Bitcoin. Até porque, se a gente parar para pensar na quantidade de pessoas que usam o Bitcoin hoje, o poder de compra que ele possui e a quantidade de pessoas que ainda podem o adotar no futuro, caso isso de fato ocorra, o poder de compra do Bitcoin ele tem um potencial para aumentar exponencialmente, né? Então, assim, talvez um Satoshi, a menor unidade dessas 100 milhões de unidades, possa ser gigantesca. E para quem quer um livro mais leve, tem esse aqui que é muito massa, que é o Mundo Mágico do Bitcoin.
é do Caio Letta, é um autor que ele tem um blog muito bom chamado Explica Bitcoin. Ele traz uma abordagem mais filosófica, mais artística, um pouco mais sensível acerca do Bitcoin. Ele fala sobre a personalidade dos bitcoinheiros, ele traz um aspecto mais histórico também, só que de uma maneira sucinta. Então ele vai explicar uma série de questões relacionadas ao que eu estava falando lá, daquele rapaz, o Fodé Diop, do neocolonialismo monetário hoje, né? Como que a maior parte das nações, sobretudo do sul global, se mantém presas, escravas, né, de um sistema monetário global e tudo mais. Só que ele vai tratar isso de uma maneira muito simples, que é um livro muito massa, sabe? Para você dar para sua avó, de verdade. Porque ele tem uma leitura muito leve, muito tranquila. Assim, eu acho que ele não tem... Porque todos esses autores estão nem aí para propriedade intelectual. Esse aqui eu acho que também não está, só que é um livro bem novo. E assim, ainda nunca vi PDF dele, né? E... Enfim, isso aqui, inclusive, é autografado. O Letta é um cara que tem uma visão muito massa assim, do Bitcoin. Recomendo esse blog aí, o Explica Bitcoin. E alguém tem mais alguma pergunta? Perfeito. Bom, para encerrar, a última pergunta. Então, quem? Você? Beleza. Tô indo. Prazer, boa tarde. Prazer. Uma dúvida que eu vou tentar imaginar como funciona aquele sistema de Jericoacoara, né? Beleza. Porque assim, uma grande dificuldade que eu vejo no Brasil, eu não vejo em outros lugares do mundo não. Eu vejo que, por exemplo, países como Senegal, como Nigéria, como Argentina, Venezuela, que tem uma taxa de inflação enorme, então é muito fácil entrar a ideia de que existe Sim. uma forma de escapar da inflação. Perfeito. No Brasil, a gente tem inflação, claro, mas não chega a ser como nesses países. Então, as pessoas ficam até duvidosas, né? Para que eu quero isso, né? Como em Jericoacoara, você está lá em loco, né? Fazendo a coisa acontecer. Eu já fui lá algumas vezes, não moro lá não. Não, mas você não tem Sim, fui fotos lá, fazendo sim, trabalho, sim, você viu como é que funciona. Então, eu imagino que... Aí você vai me confirmar e fazer as ressalvas. Que eu sei que em Jericoacoara existe um polo, como se fosse um polo turístico focado em Bitcoin. Não seria? E aí pessoas trazem Bitcoin e essas pessoas conseguem conseguem receber esses Bitcoin e fazer o uso na cidade? Um projeto muito menor do que parece. É um projeto pequeno. Então, assim, não é um polo turístico. Existem mais ou menos 20 estabelecimentos só que aceitam Bitcoin, tá? Então, assim, não é uma coisa uau, é uma coisa bem pequena. A maior parte do projeto está centrado na escola, em ensinar as crianças da escola sobre o Bitcoin. O ponto de Jericoacoara, e essa é uma coisa interessante, que assim, você não consegue oferecer um remédio para quem não tem dor de nada. Você precisa encontrar alguma dor. Você falou, as pessoas no Senegal, na Venezuela, na Argentina, não sei aonde, tem uma série de dores que às vezes são mais fortes até do que a dor do brasileiro. A dor da galera de Jericoacoara é que lá não tem nenhum caixa 24 horas. Lá não tem nenhum banco. Então, assim, lá não tem nenhuma agência bancária. Eu acho que não tem nenhuma agência bancária, tem uma lotérica só, sabe? Mas não tem um caixa 24 horas e não tem algo assim. E tem uma série de pousadas e de turistas que vêm do mundo inteiro. Se você senta em qualquer bar em Jericoacoara e passa mais de 3 horas, você provavelmente vai ouvir uns 3 idiomas diferentes. Vai ouvir tcheco, árabe, russo, inglês, japonês e por aí vai. Então, assim, existe essa abordagem. Veja, vocês têm um problema aqui na vila que está acontecendo, um problema local, tá? Vocês não, essas instituições bancárias não se importam com vocês, estão cagando para vocês. Então, assim, a gente tem um sistema monetário aqui que pode funcionar muito bem. E mais do que isso, vocês têm pessoas do mundo inteiro que vêm para cá. E elas vão trazer dólar, vão trazer euro, vão trazer outras coisas, que para converter para o real vai ter um certo câmbio. Então, vai ser muito mais fácil que elas utilizem o Bitcoin. E aí, no caso, o que o projeto faz? Ele recebe, ele faz esse papel de P2P, tranquilo. Então, assim, as pessoas fazem Pix, TED ou até dinheiro físico e recebem o Bitcoin, né? E, assim, o projeto também tem essa questão educacional, de ensinar para as crianças elas têm um cofrinho, um porquinho que elas recebem e que elas vão enchendo ao longo do mês e no fim do mês elas entregam, né, as moedas e recebem Bitcoin no cartão delas. Só que elas recebem com 15% a mais até do valor. O projeto assume esse prejuízo, assim, digamos, né? O projeto vende Bitcoin num preço 15% acima, né, do mercado, para essas crianças aprenderem a poupar, aprenderem a utilizar. E também tem um aspecto de que lá, assim, a comunidade muito carente, no aspecto educacional, não tem uma escola de ensino médio, adolescentes, a maioria acabam se envolvendo com drogas ou com criminalidade.
Então, é uma maneira também de ocupar esse pessoal, né? E cada um tem uma realidade diferente aqui, vem de uma cidade, um bairro diferente, e talvez você perceba que há dores que você consegue, né, resolver com o Bitcoin. Talvez não. Talvez você vai ficar de acordo com a sua vida pessoal e não vai conseguir abordar muito as pessoas em relação a isso. Eu acho que, sobretudo, a abordagem começa no nível individual. Então, você precisa de um aprendizado individual. Você precisa de passar por esse processo aqui, não necessariamente todo ele, mas o mais importante é você passar por esse processo aqui, da autoeducação, de você ir atrás de tentar as coisas, de você testar, de você ter uma mentalidade testadora, de você ver o que dá certo, o que dá errado e tudo mais, de acordo com a sua realidade financeira, né? Claro, nunca fazer uma loucura, nunca se prejudicar, nunca ser inconsequente, sempre, se possível, perguntar, né, para pessoas que têm experiência com isso, né? Eu, por exemplo, dou consultorias, dou mentorias e tudo mais. Tem várias pessoas e vários conteúdos gratuitos muito bons também. Então, assim, o nosso foco deve ser na nossa autoeducação, e depois da nossa autoeducação a gente vai começar a adquirir isso vai aumentar nosso poder de compra, a gente vai sofrer um pouco e vai entender que o padrão deve ser o Bitcoin, né? A gente tem que adotar isso na nossa vida, e depois a gente vai ensinar. E assim, a gente ensina muito mais pelo exemplo. Então, por exemplo, eu mesmo nas minhas mentorias e nas consultorias que eu dou para os meus alunos, o meu valor é fixo em Bitcoin. Porque eu quero mostrar para as pessoas que o Bitcoin ele não é volátil. A moeda fiduciária é volátil. Um Bitcoin sempre vai valer um Bitcoin. Um Bitcoin vale um Bitcoin. A moeda fiduciária é que é baseada numa política monetária imprevisível que o Banco Central pode cagar ou peidar uma ideia nova hoje, através de uma canetada. O presidente do Banco Central acordou puto com a mulher, sabe? Sei lá, alguma coisa assim. Agora, o código do Bitcoin ele é totalmente imutável. O Bitcoin não é volátil. A moeda fiduciária é, de fato, volátil. O Bitcoin ele é imutável. A diferença é só que a maioria das pessoas ainda não perceberam isso. Mas como eu já percebi, então eu cobro dos meus clientes um valor fixo em satoshis, um valor fixo em Bitcoin. Se o Bitcoin subir, se o Bitcoin cair, para mim, tanto faz. Porque eu quero mostrar que o Bitcoin é um modo através de como eu enxergo a realidade financeira e econômica. Ele é o meu padrão. Ele é o padrão pelo qual eu enxergo as outras moedas, não o contrário, né? Basicamente isso. Pessoal, a gente vai estar encerrando o painel. O tempo deu uma estouradinha boa aqui. Perdão aí, viu? Então, não, imagina. Então, pô, palmas aí pro Igor. Obrigado, obrigado. Valeu. Muito obrigado. E daqui a 15 minutinhos vai estar tendo a premiação anual do SFL, lá, que é quem organiza esse evento, lá no auditório principal. Então, vocês estão todos convidados aí a ver os vencedores desse ano. E quem quiser, eu vou fazer uma transação aqui agora com ele, vou comprar os livros, quem quiser ver mais ou menos a ferramenta que a gente vai usar. Se você quiser, cara, também. Beleza. Vamos lá, deixa eu